Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo, né, sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 121, chamada Busquemos a Luz, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para instrução na justiça. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabe conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discute a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir que elas, subscritas em sua exposição por parentes ou por amigos particulares, a fim de que produzam um efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda a página consoladora é instrutiva e dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela, corporificados, tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres, de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do seu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia da tua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim também a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando em nossa alma e nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por se tratar-se do recurso salvador nascido na infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde ela se encontre e a treva não nos alcançará. Essa lição é uma lição muito curiosa e interessante, porque, apesar de Emmanuel não abordar exatamente sobre a palavra aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é mediunidade. A gente vai falar um pouco sobre mediunidade e as mensagens, a intuição que, através da nossa mediunidade, nós recebemos. É preciso lembrar, e nós que somos espíritos, a gente sempre estuda, estamos sempre conversando sobre isso, todos nós somos médiuns, ou em maior ou em menor grau, mas todos nós dispomos dessa ferramenta mediúnica. Por quê? Mediunidade nada mais é do que essa comunicação entre esses dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo material. E o médium é justamente isso, ele faz esse meio campo. E todos nós somos médiuns, por quê? Porque na nossa verdadeira essência somos espíritos, mas no momento estamos encarnados. E nem por estarmos encarnados, a gente deixa de ter essa comunicação com o mundo maior ou com o mundo espiritual. Não é porque nós estamos encarnados que ela deixa de existir. Muito pelo contrário, ela continua existindo. O que acontece é que, justamente por nós estarmos encarnados, a gente não tem, muitas vezes, esse discernimento da onde ela vem, como ela nos chega, às vezes o que a gente vai fazer com ela, às vezes a gente não tem essa ideia, mas é mais comum do que a gente imagina. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele perguntou isso para os espíritos, né? Não lembro exatamente a pergunta, mas ele fala, né? Como os espíritos, né, influenciam a nossa vida, e lá os mentores respondem, né, que os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. E até mesmo, e são eles que nos dirigem. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, essa comunicação, essa intuição, essas mensagens, são elas que muitas vezes nos dirigem. Mas aí é que tem que, por mais que a gente seja, digamos assim, influenciados por isso, não deixamos de ter, digamos assim, o direito à nossa atividade, à nossa decisão. A decisão é nossa.
Pode ver a influência, pode ver a direção, a intuição, não importa. Mas somos nós que a dirigimos, somos nós que a aplicamos. Passa por nós. Então, é de acordo com esse nosso discernimento que a gente vai conseguir distinguir e colocar em prática essa melhor intuição, essa melhor mensagem, essa melhor ideia que nós recebemos. E aí que a gente precisa prestar atenção, e aí que a gente precisa ter esse discernimento de saber como usar. E é muito interessante que aí Emmanuel ele faz um paralelo nessa lição, falando sobre o que nós estamos aqui conversando agora, com uma coisa muito do nosso dia a dia imaterial. Ele fala sobre o dinheiro. Então ele começa a lição falando assim: procura a ideia pelo valor que lhe é próprio, que é justamente aquilo que nós estamos conversando. O que vale é essa ideia que nos chega. Agora, o que a gente vai fazer com ela, né? Na verdade, a procedência dela, se a gente vai ver, a gente vai conversar na lição, ela não é tão importante. Até porque muitas vezes não tem como distinguir de onde a gente veio, de onde veio isso. Mas o que a gente vai fazer com ela e como aplicar ela, é isso que vai fazer a diferença. Então, a ideia, como Emmanuel mesmo aqui fala, ela vai nos chegar e a gente vai ter a ideia pelo valor que está embutido nela. É aí que a gente precisa prestar atenção. Esse valor, ele está ligado aos preceitos, às ideias de Jesus Cristo, dos ensinamentos que ele nos deixou? É aí que a gente começa a ter o discernimento sobre isso. Porque como a gente vai ver lá no final da lição, ideia é o que não vai faltar para a gente vai receber de tudo, de todos os modos, da onde a gente menos espera. E o que a gente vai fazer com ela e a verdadeira essência que há nela, é aí que a gente vai conseguir trabalhar nisso de uma maneira melhor, em benefício de nós e das pessoas à nossa volta. Aí Emmanuel continua a lição. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indaga de onde proveio. Ignora se procede da casa de homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabe conservar e utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a receber nela o selo de autoridade que te orienta na luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não discute a origem, respeitando e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Então, aqui Emmanuel ele traz um paralelo dessa mensagem, dessa intuição que a gente recebe, do mesmo jeito que o dinheiro ele circula entre nós, hoje talvez nem tanto, porque a gente circula ele de uma maneira mais digital, mais virtual, né? Mas ele não deixa de existir ainda fisicamente. Em muitos lugares ainda se utiliza o dinheiro fisicamente. E às vezes o dinheiro ele chega e para nós não importa de onde ele veio, no sentido de que mão que ele passou ali, aquela nota por que mão ele passou. O que importa é o valor que ele tem e o que a gente vai fazer com ele. E a mesma ideia ele traz sobre essas mensagens que nós recebemos da espiritualidade. De acordo com a nossa ligação, que aí a gente vai falar um pouco sobre isso também na lição um pouco mais na frente, a gente vai receber essa intuição, a gente vai receber essa ideia, e aí parte de nós, de acordo com os nossos valores, saber discernir essa mensagem de acordo com os preceitos e ensinamentos de Jesus Cristo, se aquilo realmente tem uma base no bem, e a partir daí a gente usufruir dela da melhor maneira, como a gente faz com o dinheiro. Desde que o nosso trabalho ele seja de uma maneira assim justa, de uma maneira feita pelas leis corretas dos homens, a gente vai receber aquele valor, e aí a gente vai começar a, digamos assim, a usufruir disso de acordo com o nosso discernimento, de acordo com o nosso julgamento, de acordo com o valor que a gente dá ali, de acordo com a importância com que ali, com aquele valor que chegou às nossas mãos, e aí a gente vai fazer aquilo que o nosso discernimento acha melhor. A gente vai gastar com aquilo que a gente acha necessário, a gente vai gastar às vezes aqui ou ali com o que é supérfluo, às vezes a gente vai guardar, aí cada um vai utilizar da melhor maneira. Mas ele vai chegar nas nossas mãos e a gente não sabe de onde a gente veio. É até curioso que essa passagem me fez lembrar um filme que eu assisti há uns tempos atrás, onde a pessoa ela precisou escrever uma mensagem, numa nota mesmo para uma pessoa, para que chegasse àquela pessoa essa mensagem. E curioso que é coisa de filme, mas, né, como nós também trabalhamos e a gente entende os caminhos que a espiritualidade faz, a nota acabou de maneira ali, através do filme, chegando na pessoa que precisava chegar no final do filme. Coisas de filme, mas a gente sabe que a espiritualidade ela tem muitos caminhos, muitas maneiras de trabalhar.
Então, às vezes, o que parece impossível não é tão impossível assim, e às vezes os filmes acabam retratando certas coisas a respeito disso. E ali a nota chegou realmente com a mensagem para a pessoa que precisava receber. E é um pouco assim também na nossa vida, né? E aí a gente vai fazer a pergunta e a gente vai continuar a lição falando sobre isso. É importante a gente saber da onde vem essa mensagem? Ou é mais importante o conteúdo e a essência dela? Emmanuel continua a lição falando. Na mesma base surgem as ideias inovadoras e edificantes. Por que exigir, sejam elas subscritas em sua exposição, por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos dela em nós e ao redor de nós? Toda a página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Então, aqui Emmanuel fala que não importa de como ela vem, até porque, como nós estamos conversando, e a gente deu o exemplo do filme, a espiritualidade e Deus se utilizam de caminhos que para nós, nesse momento, são inimagináveis para que seja feita a vontade dele, para que sejam transmitidas as mensagens da espiritualidade até nós. Então, muitas vezes, para a gente acreditar ou para a gente refletir sobre aquela ideia que chega até nós, a gente exija que chegue através de uma comunicação mediúnica de um parente meu que já está na espiritualidade, ou que precise vir do presidente da casa espírita que eu frequento, ou precisa vir através de um sonho com um parente meu que eu tenho uma afinidade. E tantas outras exigências, às vezes, que nós queremos que seja, para que a gente acreditar, a gente quer que seja desse jeito. Mas não, a espiritualidade se utiliza de vários caminhos, de várias maneiras, que às vezes a gente nem imagina. É através de livros, vem através de música, vem através de filmes, como a gente citou, palestras, conversas que nós temos, às vezes uma mensagem que a gente está passando, às vezes num lugar, e tem uma propaganda, tem algo escrito na parede, está ali passando, a gente passa todo dia ali, a gente não presta atenção. Aí tem justo um dia que a gente presta atenção naquela frase que está ali naquela parede e aquilo, de repente, faz algum sentido para nós. É por acaso aquilo? São essas situações que a gente precisa pensar. Então, para que exigir que elas venham assim de lugares ou de pessoas que nós estimamos, se a espiritualidade ela pode trazer por os outros modos, por outras maneiras? O que é essencial e que é a base da lição é a gente analisar a essência dessa mensagem. O que ela nos induz? O que ela nos está trazendo? Existe um bem ali atrás dessa mensagem? Então, isso é o mais essencial. Da onde ela vem, como ela veio, da onde eu tirei isso da minha cabeça, às vezes não importa. Gente, tem tantas histórias, tantas coisas. Para contar uma que veio agora, não estava nem ensaiado isso, nem tinha pensado nisso, mas veio agora. Por exemplo, a música mais regravada, por exemplo, de todos os tempos, né, no século, assim, deste momento que nós estamos na Terra, para muitas pessoas conhecem aquela música Yesterday dos Beatles. Paul McCartney, que compôs a música, na verdade, ele não compôs. A música foi trazida num sonho. Ele acordou cantarolando essa música. E aí ele foi ao piano e, para não esquecer a música, ele lembrou, fez uma letra lá meia sem pé e cabeça, para não esquecer a melodia, e até achou que era uma cópia de alguma música que ele tinha ouvido quando criança, ou alguma música que o pai dele cantava, alguma coisa assim do tipo. Aí, como ele começou a cantar, ninguém lembrava de onde era, ele foi lá e gravou. Então, quer dizer, a música mais regravada de todos os tempos veio através de um sonho, veio através de uma intuição, através de uma mensagem. Não importa quem trouxe essa mensagem, mas o que importa foi a essência e o que ele fez com ela. E assim, da nossa maneira, no nosso dia a dia, também funciona assim. O que a gente vai fazer com isso? Essa intuição, essa ideia que veio até mim, o que eu vou fazer com ela? Como eu consigo discernir isso? E aí, caminhando para o final, a gente vai entender um pouco sobre isso, como a gente fazer esse discernimento. Emmanuel, já caminhando para o final, ele fala assim, não, toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporativos tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer.
O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do seu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para garantir a sua sustentação do valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque ao usando em nossa alma e nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador nascido na infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde ela se encontra e a treva não nos alcançará. Então, aqui fica duas coisas para a gente terminar a lição, muito importantes para a gente analisar. Uma delas é aquilo que a gente vem conversando. Não tem como a gente saber e até mesmo exigir que essas mensagens, que essas ideias, que essas intuições, elas venham de alguém da nossa confiança. O que importa é sempre a essência e a ideia que elas nos trazem. Mas muito importante para a gente, antes de aplicar, a gente ter uma ideia de como isso se reflete na nossa vida, é através, a gente saber que essas ideias, essas intuições, elas vêm de acordo com a nossa ligação. E isso é muito importante, e aí é que está a nossa responsabilidade nessa história toda. Muitas vezes a ideia vem, mas a gente não sabe de onde a gente vem, mas a gente vai lá e aplica. Mas a nossa ligação é responsabilidade nossa. Porque quando nós falamos que estamos ligados com a espiritualidade, é com a espiritualidade maior e com a espiritualidade inferior também. Então, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas ações, com as nossas atitudes no nosso dia a dia, a gente se liga a um ou a outro. E é através dessas ligações que essas intuições vêm. Então, se eu procuro ter, na maioria do tempo, na medida do possível, mais pensamentos no bem, boas leituras, ouvir boas músicas, assistir bons filmes, procurando ter bons comportamentos, se utilizar de boas palavras, procurando agir no bem, eu vou ser mais intuído, eu vou estar mais próximo da espiritualidade do alto. Se as minhas atitudes são contrárias a todas essas, eu vou me ligar com uma espiritualidade um pouco mais inferior. E as intuições e as ideias vão vir dali. Então, muitas vezes eu vou estar, e aí é onde entra o que Kardec pergunta lá para os espíritos, e é o que os espíritos responderam. É aí que os espíritos acabam nos dirigindo, muitas vezes, através dessa nossa ligação. Então, quando a gente está ligado, né, com o mais alto, aí essa nossa ligação, essa nossa direção, ela é levada para um lado melhor, para um lado mais voltado para o bem. Agora, quando não é, acaba se tornando, digamos assim, um grande problema na nossa vida, e a gente acaba sendo dirigido e fazendo muitas coisas porque nós somos intuídos, estamos sendo dirigidos por uma espiritualidade inferior, que o objetivo dela são outros. Então, por isso, o Emmanuel até termina a lição de uma forma muito bonita, quando ele fala, busquemos a luz, é onde se encontra e a treva não nos alcançará. Que é justamente sobre isso. Quando ele fala busquemos a luz, é onde você está buscando a sua sintonia. Então, quanto mais a sintonia for com a luz, além de você estar sendo intuído e estar sendo protegido ali através da espiritualidade do alto, a treva ela não vai te alcançar porque você não vai estar nessa sintonia. Né? Às vezes dá a impressão assim, não, a espiritualidade está protegendo, você está protegendo, mas porque você se abriu para isso, porque você está sintonizado com a espiritualidade do alto. Aí tem como ela te proteger. Fica mais difícil ela te proteger, ela te intuir se você está ligado com uma espiritualidade mais inferior. Então, depende da nossa ligação. Então, vejamos que nós somos responsáveis, né, por isso, e a gente sempre fala isso nas aulas, né, e até numa palestra, que eu fui há um tempo atrás, e às vezes quando eu faço evangelho eu tenho a oportunidade de dizer, onde o palestrante ele começou a palestra falando assim, eu tenho uma boa notícia a dar para vocês, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Aí depois ele fala, agora a má notícia é, nós somos responsáveis por 100% do que acontece na nossa vida. Então, quer dizer, depende do que a gente está se sintonizando. E aí, para terminar, uma outra coisa muito importante, que a gente conversou sobre isso, mas que vale a gente ressaltar um pouco mais. Hoje em dia, a gama de informações que nós recebemos de todos os lados, ela é enorme. É muito diferente na época de Jesus. Na época de Jesus, lá o vizinho falava que amanhã vai chover. Não tinha como a gente saber se ia chover. E a gente acreditava ou não. Hoje, se o companheiro do trabalho fala que amanhã vai chover, a gente consegue entrar lá no Google lá e colocar lá a previsão do tempo, e a gente tem uma previsão se vai chover ou não. Pelo menos tem uma ideia. Então, hoje,
a gama de informações sobre tudo e qualquer coisa, ela está muito aberta para nós. Nós temos exemplo da internet. Olha que coisa boa, por exemplo. Através da internet, nós estamos aqui fazendo os estudos, por exemplo, agora aqui do Fonte Viva, tem os cursos do livro das obras de André Luiz, tem as leituras do livro dos Espíritos, tem um curso de Espiritismo que nós começamos semana passada. Então, olha quanta informação que a internet, por exemplo, ela pode ser usada para se transmitir informação, conhecimento e coisas voltadas para o bem. Mas, ao mesmo tempo, também é um canal aberto para outras pessoas que não têm um interesse, não têm compromisso com a verdade, que têm um compromisso com seus interesses próprios. E aí que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa, tudo tem que passar pelo nosso crivo da razão. A gente sempre fala isso, e foi até tema um pouquinho do final do evangelho que a gente fez na nossa casa no domingo passado, no curso que a gente começou, quinta-feira do Espiritismo, a gente acabou conversando um pouquinho sobre isso. A gente não tem que engolir o que vem até nós. Tudo tem que passar pelo crivo da nossa razão. É como a lição fala sobre isso. A informação, ela vai vir. Você não vai saber de onde vem. Agora, o que você vai fazer com ela, a essência que ela traz, isso é da sua responsabilidade. É aí que está o seu trabalho em discernir isso e saber como aplicar isso. Então, a informação vai chegar até nós. Então, a gente tem que procurar se informar sobre o que vem chegando, o que vem até nós, e a gente não tem que engolir. Eu sempre falo isso, e o Espiritismo é o canal perfeito para isso, porque o Espiritismo, ele sempre é baseado, uma das suas bases, é aquele ensinamento de Jesus: conheça a verdade e ela te libertará. Então, é através da busca dessa verdade é que a gente, e essa verdade é sobre tudo e sobre até nós mesmos, o autoconhecimento, que é a partir daí que a gente vai buscar esse equilíbrio rumo à perfeição nossa. Então, a gente não tem que engolir o que as outras pessoas falam e até mesmo o que a gente ouve de espíritas. Tudo tem que passar pelo nosso crivo da razão. Tirando lá o Olimpo lá do Espiritismo, que eu até brinco, né, que é tirando Chico, Haroldo, Divaldo, daí para baixo a gente tem que passar pelo nosso crivo da razão, a gente não tem que engolir, a gente tem que refletir sobre a mensagem que é dita. Essa mensagem que chegou até nós tem a ver com os preceitos do Cristo? Tem a ver, isso me leva ao bem? Fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus ensinou? É sobre isso que a gente tem que refletir. Emmanuel termina a lição: busquemos a luz onde se encontra e a treva não alcançará. Tem a ver com os ensinamentos do Cristo? É sobre isso que a gente tem que refletir. A gente não tem que engolir o que é passado para nós. É através dessas informações que a gente vai refletir, que a gente vai analisar, e a partir daí a gente vai aplicar da melhor maneira, dirigindo isso para o bem. E quanto mais e melhor for a minha ligação com a espiritualidade do alto, melhor mais e melhor dirigido eu vou ser a minha vida de acordo com o que for essa minha ligação, e melhor vai ser a minha intuição, as minhas ideias e a ajuda que eu vou receber da espiritualidade do alto. Então, nós temos, sim, muita responsabilidade, né? A gente não é porque a gente não sabe de onde vem que a gente não tem responsabilidade nenhuma, não. A gente tem, sim, e a partir de como nós aplicamos isso, é que a gente vai usufruir disso de uma melhor maneira, não só para nós, mas para as pessoas à nossa volta também. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, muito atual, para a gente estar prestando muita atenção sobre o que acontece no nosso dia a dia, de como essas informações chegam para nós e de como a gente pode utilizar e analisar a verdadeira essência, qual que é a essência que essa mensagem, que essa ideia, que essa intuição nos traz. Então prestemos e estejamos muito atentos às ideias e os pensamentos que chegam até nós. Eles têm a ver com os preceitos, com os ensinamentos do Cristo? Se sim, sigamos em frente. Se não, pelo menos, analisemos um pouco melhor. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem, se assim Deus nos permitir. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.